conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês, né, tem tempo que a gente não faz e que vocês adoram. A gente vai reagir a Pedro Daher. Eu sei que a gente já falou do Pix aqui, mas eu acho que o Pedro faz provocações que eu acho que a gente consegue conversar sobre outros assuntos que talvez eu não tenha falado com vocês antes, e vocês gostam muito do querido, né? Então a gente vai reagir mais uma vez ao Pedro hoje, mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E agora você pode se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive um grupo no Telegram com a minha pessoa, beleza? O botão Seja Membro tá aqui embaixo, depois que você se inscreve, assim aparece Seja Membro, é tão lindo. Vai lá. Bora começar? Saudades que eu tava reagindo ao Pedro. Brasil, seu tempo está acabando. Se eu fosse você, faria o acordo agora. Você sabe muito bem que isso vai... Eu tô ciente de tudo que tá pra acontecer. Pode prosseguir. Tá, essa é a primeira coisa que eu acho que ficou a impressão, mas não é bem assim que funciona. Não é porque o Brasil teve essa postura, principalmente o governo brasileiro teve essa postura de o Brasil é dos brasileiros e nós somos soberanos e nós não vamos deitar para os Estados Unidos, que a diplomacia brasileira, e principalmente o nosso Ministério das Relações Exteriores e os nossos diplomatas não estavam negociando. É esse negócio de que o Brasil não negociou. É mentira. O Brasil negociou. O Brasil tentou negociar, pelo menos. Não à toa que a gente teve o desfecho que teve, eu acho que o Pedro vai falar sobre isso nesse vídeo, de adiamento das tarifas. Não é bem assim. O Brasil negociou, o Brasil tentou, o Brasil fez uma movimentação nesse sentido, entende? Ok, Brasil, você está brincando com fogo. Eu vou te tarifar. Pode tarifar. Outra coisa. Nossa, já tô falando do Pedro aqui no início do vídeo, né? São pontos de vista, e aqui eu tô trazendo meu ponto de vista como uma pessoa que, querendo ou não, teve mais contato ao longo dos últimos anos sobre como a diplomacia funciona no interior dela, né? Por causa da minha faculdade e tudo mais. Não tá tudo bem os Estados Unidos taxarem a gente. E é exatamente por isso que a gente negociou sim com os Estados Unidos. Porque não tá tudo bem. Os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial. E acaba que, querendo ou não, independente de ideologia política ou qualquer coisa do tipo, a curto prazo, que também é uma preocupação, a gente tem que ter preocupações a curto prazo também, as tarifas dos Estados Unidos no Brasil, elas iam prejudicar não só a galera extremamente rica, como a galera extremamente pobre, e enfim, ia prejudicar todo mundo. Por isso que o governo brasileiro fez essas negociações. A longo prazo, a gente pode pensar numa substituição de importações, pensar numa reconfiguração das nossas relações econômicas, uma aproximação com o BRICS? Pode. Mas a curto prazo, e a curto prazo eu tô dizendo, tipo assim, 5, 10 anos, isso faz diferença. Mas não significa... Eu acho que esse é o ponto do Pedro com essa representação. Eu tô trazendo aqui uma análise mais profunda. Mas acho que o ponto do Pedro com essa representação é: o Brasil não vai deitar para os Estados Unidos, fazer toda a vontade dos Estados Unidos nesse sentido. Não vai. E aí não tem o que fazer. Aqui é o Brasil. Mas houve sim negociação. O meu povo vai pagar mais caro nas coisas e é tudo culpa sua! Ouve o que você tá falando. Quer saber? Tarifa logo esse negócio aí, pô. God damn it! Ok, como eu prometi, é bom fazer um acordo agora, Brasil! É agora ou nada! Vai ser nada mesmo. Perdedor diz o quê? O quê? É isso aí! Eu venci e você perdeu! Tá Oh, bom, yeah. então... Oh, yeah, that's right! Então, quer dizer que você vai desistir das tarifas? Não, mas por ter perdido, eu vou ser bem bonzinho e ajustar as tariffs para você! Ajustar como? Bom, eu vou tirar as tarifas de alguns produtos, talvez adiar um pouquinho a aplicação delas. Ô, State, tá tudo bem com você, cara? Que é isso? Yeah? O quê? Qual o problema? Trump sempre amarela. Trump always chickens out. Você tá amarelando? Falar um negócio pra vocês. Em tempos como esse que a gente tá vivendo, não tem nada mais saboroso do que comer um taco. Aliás, vocês conhecem essa expressão? Taco. Trump always chickens out. Traduzindo, o Trump sempre amarela.
Esse último mês de julho foi o puro suco de entretenimento pro Brasil. O Trump anunciou que ia botar tarifas, começou a atacar pra lá e pra cá. O Brasil bateu muito na tecla de soberania, tá pouco ainda, pode ser bem mais. E no final o Trump só... O maluco tirou quase 700 produtos da lista de tarifas. 700! Primeiro que produtos como o café e a carne não se safaram e eles vão continuar com as tarifas e vão ficar mais caros lá. Isso se o Trump também não amarelar de novo. E não interessa ele colocar tarifa nesses produtos, porque a gente já falou aqui, o Brasil pode e vai mudar as suas rotas de exportação. A China, por exemplo, anunciou que vai aumentar a importação do nosso café e o México acabou de ultrapassar os Estados Unidos na compra da nossa carne. Então assim, não tá afim do nosso produto? A gente vende pra quem quer e acabou. É óbvio que ele está afim de outros produtos, porque né, ele livrou 700 deles, e que foram produtos como o suco de laranja, porque né, o Trump precisa... Nossa, inclusive, gente, o que eles tomam lá de suco de laranja é brincadeira. Isso é inclusive um ponto que foi falado pela professora Denilde Rosshacker. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela é uma cientista política e professora que, inclusive, estudou com uma das minhas professoras. Eu descobri isso porque eu fui fazer uma pergunta pra ela na palestra e ela me contou isso. E ela, durante a fala dela, ela falou assim, cara, é muito louco porque toda essa questão das tarifas e tal, elas também esbarram numa questão cultural, porque lá eles tomam muito suco de laranja. E foi uma das coisas que foi liberada das taxas lá nos Estados Unidos. A maquiagem dele, petróleo, minério de ferro, partes de aviões. Esse último aí é bem importante porque, né, fomos nós que inventamos o avião. Eu vou deixar uma lista aí na descrição pra quem quiser ver, da lista de todos os produtos que foram isentos dessas tarifas do Trump. Produtos como, sei lá, castanha do Brasil com casca. A sem casca vai ser tarifada. Vaselina. Pendrive com músicas do Chiclete com Banana. Não, essa é mentira, sacanagem. E além disso, o Trump ainda adiou as tarifas. Ele ia aplicar elas pro dia 1 de agosto, aí ele adiou pro dia... E o mais engraçado é que, tipo assim, ele fez isso depois de virar pra todo mundo e falar, tipo, nós não vamos adiar as tarifas. Aí ele foi lá e adiou as tarifas. E voltou a adiar pro dia 7. E no momento que esse vídeo for postado, pode ser que ele tenha adiado de novo, tá? Então... Se você tivesse feito um acordo com a União Europeia, tudo estaria melhor! Opa, pera lá, campeão. Tu queria que eu fosse no mesmo caminho que os europeus? Vamos falar um pouquinho dos países que cederam a essas tarifas do Trump. A gente tem que desprender dessa ideia que europeu é tudo superior a nós, porque assim, os caras entregaram o maior presente na mão dos Estados Unidos. O acordo foi, a União Europeia vai comprar 750 bilhões de dólares de energia dos Estados Unidos. Eu até entendo ela fazer isso porque ela tava querendo aí talvez se desprender um pouco da energia da Rússia. Só que mesmo assim, eles provavelmente compravam muito mais barato dos russos. A Alemanha, por exemplo, comprava muito gás... Irônico isso aí, né? Dos russos. E agora vai ter que comprar mais caro dos Estados Unidos, sendo que o país já está numa recessão econômica, tá? Além disso, a Europa acordou em investir 600 bilhões de dólares na economia... Então, nisso eles já falaram que, tipo, talvez não role. Porque a Europa não tem esse dinheiro pra gastar com os Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E terceiro, o mercado da União Europeia vai se abrir para os Estados Unidos. Isso quer dizer na prática que tudo aquilo que os Estados Unidos forem exportar para a União Europeia vai ser exportado com tarifa zero. E o que a União Europeia ganha com tudo isso? 15% de tarifa. Nem pra zerar a tarifa dos caras, mano. É a mesma coisa que você tá numa rua, aí tá vindo um carro pra te atropelar, aí você desvia do carro, só que uma moto te atropela. Ei. Vocês acham que isso aí acabou na União Europeia? Japão e Coreia do Sul sofreram a mesmíssima coisa. Os dois tiveram que abrir mercado pros Estados Unidos. Os dois vão ter que comprar energia dos Estados Unidos. Os dois vão ter que desembolsar bilhões, com B de bananão, na economia dos Estados Unidos. Em troca, eles também vão receber 15% de tarifa. É aí que entra a grande questão. As pessoas, quando o Trump anunciou essas tarifas, elas viraram e falaram assim, Esse cara é louco, esse cara é maluco, olha o que ele tá fazendo. vocês estão entendendo a estratégia agora?
Sim, com as tarifas iniciais, as coisas iam ficar muito mais caras dentro dos Estados Unidos, iam ficar incompráveis, ia ficar muito difícil. Tudo bem, beleza. Só que o que ele fez? Ele jogou as tarifas lá no alto pra poder negociar. Ele continua mantendo o que ele queria fazer, que é tentar trazer as indústrias pra dentro dos Estados Unidos com tarifas, mas tarifas muito menores, que fazem muito menos mal para as pessoas dentro do país deles. Com abertura de mercado em toda a União Europeia e outros aliados. Compra de energia dos Estados Unidos que não era comprada há muito tempo. E investimentos bilionários no país. O cara não é louco. Ele só é extremamente ganancioso. Ele só não tá nem aí pra construção de um diálogo com outros países. Ele só quer crescer à custa dos outros. Mas ele não é louco. Existe uma lógica no que ele tá fazendo. E essa lógica tá funcionando. Os outros países estão dando exatamente o que ele quer. E eu acho que no início do vídeo, quando eu falei que o Pedro, eu acho que ele tinha uma intenção na forma que ele falou de que o Brasil não está negociando, é porque o Brasil não tá assim. O Brasil não tá fazendo isso, que era exatamente o que os Estados Unidos queriam. E é isso que tá irritando ele. Não é o Bolsonaro ser preso. Entendeu? Eu não aguento mais repetir isso! Nós somos seus aliados! Ser seu inimigo é perigoso, mas ser seu aliado é pior que harakiri! Norte, e aquele papo de reunificação, é? Não quero mais! Assume agora os teus B.O.! E teve gente aí falando que a gente deveria se aliar aos Estados Unidos. Eu, hein? É o melhor que você pode fazer! Estados Unidos tem tudo de mais avançado e... Prontinho, dinheirinho tá na mão, minha guianinha. Obrigado, Brasil! E para de me chamar disso. Desculpa aí, States, o que tu tava falando aí de avançado? O que aconteceu? Que transação rápida foi essa? Um negocinho de nada aqui que eu inventei. Se chama Pix. De todas as ameaças tarifárias, um dos motivos do porquê o Brasil não cedeu e nem vai ceder é porque nós estamos conquistando cada vez mais uma independência em certos setores, como o setor financeiro. Nesse caso, o Pix, e que inclusive foi atacado pelo Trump. Mas antes da gente explicar por que os Estados Unidos estão pistola com o nosso Pix, a gente tem que primeiro entender uma coisa. Cara, o Pix é um negócio insano. Vamos fazer um comparativo com outros sistemas de pagamento dos Estados Unidos. Por exemplo, o aplicativo mais usado lá é o Zelle, esse aplicativo aí, não sei como é que fala. Sim. Em questão de velocidade, o Pix demora menos de 10 segundos. O Zelle, por sua vez, pode demorar entre alguns minutos até 3 dias. A gente poderia parar por aqui, mas calma que tem mais. O Pix é uma criação do Banco Central do Brasil, ele é público, nacional. Todos os bancos que operarem no Brasil têm que oferecer o Pix. O Zelle, por sua vez, ele é um consórcio de bancos, ele é limitado. Não é todo mundo que aceita. Tem outros aplicativos lá também, como o Venmo, o PayPal. Só que além desses daí também demorarem, eles cobram taxa. E outra coisa é que o Pix vem sendo aceito em outros países. Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal, França, Chile, Panamá e mais recentemente Estados Unidos. Já tem estabelecimento que faz a conversão do real pro dólar. Ei, alegria. A gente tem o Nobel da Paz chamando o Pix de dinheiro do futuro, cara. Vocês têm noção do tamanho disso? Mas isso é injusto! Inacreditável, foi o Temer que criou esse negócio, né? As práticas econômicas são desleais! Você está prejudicando a minha economy! O quê? Você está prejudicando a minha economy! Eu não entendi, repete. Você está me prejudicando! Eu ouvi a primeira vez, só queria que você repetisse. E agora a gente vai entender do porquê que o Pix tá deixando o Trump puto da vida. Isso tem a ver com as operadoras de cartões. Se você aí tem um pequeno negócio ou conheça alguém que tenha, você vai entender do que eu tô falando. Quando você tem uma maquininha de cartão e alguém vai passar no crédito ou débito, você tem que pagar uma taxa por isso. Essas taxas viram o lucro das operadoras de cartões. Só que pra quem é pequeno empresário, é um saco você ter que pagar taxa pra cada transação que for fazer na sua maquininha. E é nesse ponto que o Pix tá metendo a faca. O Pix é nacional e ele não cobra taxa. E desde a sua criação, ele é o principal meio de pagamento entre os brasileiros. Sim, o Pix ultrapassou o uso do cartão. É doideira. E é óbvio que isso vai deixar as operações... Isso com certeza. Eu uso muito mais Pix no meu dia a dia que cartão, gente. Muito mais. Até quando eu vou fazer compra, tipo em... Shopee, Mercado Livre, qualquer coisa, eu prefiro pagar no Pix do que pagar no cartão, pô. Eu sei que é mais fácil, mas, tipo, querendo ou não, o Pix é muito fácil também. E aí, tipo,
sei lá, eu prefiro. Operadora de cartão pistola da vida. Nos States, tanto Visa e Mastercard, 85% do mercado do país. Os caras bipolarizaram as formas de pagamento e eles querem manter isso aqui. Por isso que estão chamando o Pix de prática. E é uma coisa assim, gente. Ai, mas é que o Pix não segue a lei americana. Foda-se. Gente, eu não tô nem aí pra lei americana. Eu quero que a lei americana se foda. Ai, gente, pelo amor de Deus, é cada uma. Econômica desleal. E pasmem, segundo a declaração da Casa Branca, o Brasil representa uma ameaça econômica pros Estados Unidos. Estados Unidos, maior economia do mundo. Nós, aqui, Brasil. Nós aqui, ameaça. Eu acho irônico isso porque, veja, os caras estão botando tarifa nos próprios aliados, estão obrigando eles a abrir os seus mercados, investir nos Estados Unidos, mas isso aí não é prática desleal coisa nenhuma. Os caras meter tarifa na Ilha do Pinguim tá suave. Mas aí quando um país latino quer reafirmar a sua soberania e reduzir as suas dependências, aí isso daí já vira uma ameaça. Não tá entendendo? Mas é claro que vira uma ameaça, né? Doutrina Monroe a todo vapor. Oh, doutrina Monroe acabou faz tempo, Brasil. Acabou coisa nenhuma! Pra você aí que não sabe, doutrina Monroe é a famosa América para os americanos. O continente americano inteiro pra um só país. Oh, please, como eu estaria aplicando ela? Ameaçando tomar o controle pra si, não só do Brasil, mas dos outros países da América Latina. Eu, por exemplo, tuve que abandonar la nueva ruta de la seda por sus amenazas. E este pendejo amenaza invadirme hasta el día de hoy. Ah, ¿qué están diciendo? Deberías hacer como yo. Ahora Argentina no requiere visa para ingressar a Estados Unidos. Você não tava com uma dívida bilionária com a FMI? E agora vai ter que entregar sua petroleira pros Estados Unidos? Pero estarei endeudado em Disneylândia. Entendi, então é só entregar tudo pros Estados Unidos que fica tudo certo. Mas vai tentar ter um pouquinho de autonomia pra ver o que acontece. Oh, please, não há nada que vá reduzir sua dependência de United States of America. É mesmo? Nem o BRICS? Oh, shut up! Eu, particularmente, duvido muito que o motivo das tarifas do Brasil tenham sido o Bolsonaro. Pô, o Trump tava falando que o Brasil tava fazendo uma caça às bruxas contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro era grandioso, que era isso, que era não sei o quê. Aí no dia seguinte ele dá uma entrevista e ele fala a seguinte coisa: Bolsonaro não é nem meu friend, ele é apenas um conhecido. That's right. Não faz sentido. I know him that, look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. É óbvio que o BRICS tem envolvimento nesse negócio porque o Trump odeia o BRICS. E ele vai fazer de tudo pra enfraquecer esse rolê. Durante a campanha, o Trump já falava que ia tarifar os BRICS. Depois que rolou a cúpula no Brasil, o Trump começou a ameaçar todos os países que tivessem práticas anti-americanas. Essas práticas, no caso, seriam uma redução da dependência do dólar. Coisa que o BRICS já tá fazendo há muito tempo. Entende por que o Trump não gosta desse rolê? E eu gostaria de falar de um outro cara que tá sendo pouco comentado, que é o Lindsey Graham, que é um senador republicano e que teve a brilhante ideia de: vamos pegar Brasil, Índia e China e meter 100% de tarifa, por quê? Porque eles estão comprando petróleo da Rússia. Sim, a gente compra o petróleo da Rússia porque é muito barato e porque a gente tem acordos com o BRICS. E isso tem como objetivo... Assim como compra do Irã, assim como compra da Arábia Saudita, assim como compra dos Emirados Árabes, você vai continuar comprando, mano. E aí? Duas coisas. A primeira é tentar enfraquecer a Rússia por conta do conflito contra a Ucrânia, que o Trump prometeu que ia acabar em 2 dias e... Tamo aí ainda. E segundo, dividir e enfraquecer os BRICS. Só que isso não vai acontecer e eu vou usar os mapas agora pra poder explicar uma situação hipotética. Boom! 100% de tarifas! É o que acontece quando vocês compram petróleo de Rússia! Ih, rapaziada, não vai dar não, cara. Eu acho que a gente vai ter que parar de fazer comércio com os Estados Unidos. Ha!
What? Achá, 100% realmente não vale a pena. Já tinha colocado 200% em John Wall. 100% já é inviável. Bom, parece que vamos ter que avançar com o nosso BRICS. Wait, não. Concordo. Expandir nosso banco do BRICS. Oi, aquele BRICS Pay, hein, Rússia? Ah, logo tá saindo. Imagina se a gente conectar ele ao Pix. Oh my God! Vocês entenderam? Quanto mais os Estados Unidos Mas calma aí. Esse pode ser um cenário, né? Igual o Pedro falou, é um cenário hipotético, né? Não é 100% inviável. Mas meio que é. A gente ainda não chegou no nível de autonomia como bloco e até mesmo como países independentes, assim, como países soberanos, pra cortar 100% as relações com o que para muitos desses países aí, o maior parceiro comercial. Ou o segundo maior, terceiro maior, enfim. Então isso é muito difícil, mesmo com tarifas muito altas. E mesmo as tarifas muito altas são negociáveis, como a gente tá vendo, né? Então se isso fosse feito, eu acho que a lógica ela seria muito diferente. Seria muito mais uma lógica de negociação e de readequação dessas tarifas, ainda que aos poucos indo a favor dessa soberania, né, e dessa independência. Eu falei semana passada num vídeo, eu acho, sobre a diferença entre política de Estado e política de governo, né? A política externa, para muitos países, né, essa política internacional, ela para muitos países, hoje em dia, ela é uma política de governo. O que isso significa? A gente tem o Estado brasileiro, o Brasil, o Estado brasileiro que existe aí, e existe o governo brasileiro. O governo brasileiro é aquele que muda de 4 em 4 anos e que tem prioridades diferentes e que não leva uma continuidade pra frente e tudo mais. A política externa, por muito tempo, ela foi uma política de Estado do Brasil. O que isso significa? Que independente de quem estivesse no governo, a gente ia ter a mesma lógica de política externa, a gente ia ter os mesmos objetivos, que era desenvolvimento e autonomia. Então a gente tinha isso como base da política externa brasileira, porque ela era uma política de Estado, ou seja, trocava governo, trocava até regime, então, trocava até da democracia para uma ditadura. Então a gente tem essas políticas externas, que são políticas de Estado. Já faz um tempo que política externa se tornou uma política externa de governo. O que isso significa? Que a política externa, ela não tá mais seguindo a vontade do Estado brasileiro, enquanto Estado soberano que tem perspectivas e objetivos que independem de quem tá no governo, tá? Que no caso antes era desenvolvimento e autonomia. Não. A política externa hoje é uma política de governo, que significa que ela tá lá para servir às vontades daquele governo, seja o governo Bolsonaro, né, com aquela coisa de vacina, de que não ia comprar insumo da Índia, de ficar xingando pessoas de outros países. Isso aí é uma política externa de governo, do governo Bolsonaro. E essa coisa toda de o Brasil dos brasileiros e a construção da soberania como orgulho popular, enfim, tudo isso é uma política de governo do governo Lula. Se uma tá certa ou tá errada, enfim, não é isso que eu tô questionando, é a classificação delas que eu tô falando aqui. Então a nossa política externa, ela se tornou uma política de governo. E governos mudam. E aí acho que essa é a grande questão. E isso não tá acontecendo só no Brasil, tá? Isso tá acontecendo no mundo inteiro. É difícil a gente cortar as nossas relações, toda a nossa lógica de financeira internacional, mudar tudo de uma hora para outra, por causa de uma medida que está sendo aplicada por uma política externa de governo. Os Estados Unidos não fez isso a vida inteira com o Brasil. Se os Estados Unidos fosse, historicamente inimigo do Brasil, era uma coisa, mas não é. Entendem? Fazer isso por causa de uma política de governo, seja essa política de governo do Lula ou do próprio Trump, não faz sentido. No BRICS, mas o BRICS vai crescer. É uma alternativa que já não tem mais como frear. E eu não preciso nem falar do filhinho do Trump, né? O Marco Rutte. E de novo, o BRICS vai crescer, sim, desde que continue no poder um governo que queira isso. Não à toa, o BRICS ficou estagnado por 4 anos durante o governo Bolsonaro e voltou a crescer com o governo Lula. Pelo menos o papel do Brasil no BRICS, né? Porque a nossa política externa não é mais uma política de Estado, é uma política de governo. Que é o secretário-geral da OTAN, propondo meter 500% de tarifa na gente. Ele é o filhinho do Trump porque ele, chamou o Trump de papai. Então, tudo que essa galera vai fazer será ameaçar, tentar subjugar e levar vantagem. Só que como a gente já falou no começo do vídeo, o Trump sempre amarela e vai continuar amarelando. Vai ameaçar tarifar um país, vai chegar nas datas das tarifas e quando ele vê que não conseguiu nada, ele vai
Ô, editor, coloca um PNG de taco na minha mão. Eu comi o taco. eu comi o taco de verdade. Tava muito bom, inclusive. Dito isso, o Brasil não tem que ter medo dessas tarifas. Nós somos um país-chave da América Latina. Eu amo que o Pedro falando com o editor. O editor é ele. Ou pelo menos era, né? Não sei se continua sendo ele. Tanto para a expansão do BRICS, quanto para a reafirmação da nossa própria soberania. E nós temos que seguir dessa maneira. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as sanções que certas figuras do Brasil tomaram aqui. E também sobre as terras raras. Muito obrigado a você que chegou até aqui. E se você quiser contribuir com o canal, é só colar no apoia.se/oipedrodaher. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo no coração. E é isso aí, gente. Nossa, como sempre, Pedro trazendo muitas coisas pra gente pensar, muitas coisas pra gente discutir aqui, né? Gente, se você gosta de conteúdo de relações internacionais, atualidades, quer saber o que tá acontecendo no mundo, se inscreve aqui no canal, não esquece. E se você gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, pô, isso me ajuda demais, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.